Carla, a Giovana e a Vitória. Onde estão vocês? Aí, certamente lá de Marau, né? Glória ao nome de Jesus. Mas só ela, onde estão os outros? Sim, a galerinha que está subindo também. Amém. Nós temos a presença também do pastor Flávio. É sua filha que está contigo aí? A Vitória, né? Do Ministério Getsemane de Cascavel, Santa Catarina. Familiares aí da nossa abençoada, nossa amada, nossa querida. Vamos falar mais algumas coisas? Não, né? Nem. Glória ao nome do Senhor. Seja bem-vindo, pastor, que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida, amém? Certamente o Senhor foi colocado no reino para que a justiça dele seja cumprida, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Mais alguém pela primeira vez? Amém. Nós sabemos que as noites, quando dá o primeiro frio, alguns se encolhem, né, em seus cobertores. Mas eu queria dizer uma coisa para você: louvado seja o nome do Senhor a você que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Certamente o Senhor quer construir algo no seu coração nessa noite. Amém? Nós queremos abençoar os dizimistas, os ofertantes. Você que é dizimista, não levante sua mão, mas espiritualmente levante. Não precisa levantar fisicamente, mas em espírito levante. Porque hoje o Espírito Santo falou no meu coração: abençoa esse povo. Diga a eles que eu estou cuidando deles. Diga a eles que não é em vão que a palavra do Senhor nos cerca de verdade. Diga a eles. E nós dizemos: aleluia. Doce Espírito, cuida das finanças dos teus filhos, Deus. Cerca a casa deles, Senhor. Guarda, Deus. Protege, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o Senhor que repreende o devorador, Pai. E aqueles que ofertam, Senhor, Pai, prospera-os do sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba no teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Estamos muito felizes hoje porque o noivo está em nosso meio. Eu sinto hoje algo no Espírito que o Senhor vai fazer alguma coisa aqui nessa noite, amém? Tem algo assim que está pulsando. E certamente nessa noite assim o Senhor vai derramar algo aqui neste lugar. Nós estávamos orando lá em cima e o Espírito Santo estava trazendo isso ao nosso coração. Aleluia. Hoje é um dia de milagre, amém? É uma noite de milagre, porque o dia não terminou. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Nós queremos falar um pouquinho hoje sobre a medida do amor de Cristo, do seu amor. Qual é a medida do amor dele? Qual é? Efésios capítulo 3, versículo 14. Aleluia. Ontem à noite nós estivemos em Vitor Grefe, junto aos irmãos da Halloween Adonai, e foi muito precioso lá. Tiraram tempos com um povo muito simples, povo da roça. Foi muito tremendo, amém, irmãos? Assim, poder estar entre os irmãos, muito precioso. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da vossa glória vos conceda que sejais robustecidos de poder pelo Espírito no homem interior, que Cristo coabite pela fé em nossos corações,
a fim de que, estando enraigados e fundamentados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A este seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Até aqui por enquanto, irmãos. Eu queria que você estendesse a mão sobre esse lugar. Senhor, eu me submeto, Deus, a esses irmãos nessa noite, Senhor. Senhor, eu declaro, Deus, que sem Ti nada posso fazer, Senhor. Senhor, que eles extraiam a palavra, Senhor, nessa noite aqui, Jesus. Que a palavra possa saltar aos seus corações, Jesus. Senhor, eu levanto aqui uma geração de intercessores nessa hora, Senhor, para que a Tua palavra seja liberada. Doce Espírito, obrigado por estar em nosso meio. Amém. Qual é a medida do amor de Cristo? Como nós conseguimos medir, mensurar? Como nós podemos fazer isso? Sabe, irmãos, na caminhada cristã nós passamos por muitas fases da nossa vida, e uma delas é entender que o Senhor, quando nos criou, nos deu a liberdade para passarmos por uma série de processos em nossa vida. Numa delas, certamente nós temos uma escolha a fazer. E nós vivemos um tempo de escolhas. Todas as finalidades que Deus coloca em nossa vida era para nos colocar à nossa frente no primeiro momento, tanto o bem quanto o mal. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 30 em diante. Que todo cristão, todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele está à exposição diante das suas escolhas e das suas preferências. Deuteronômio 30, 15 diz: e eu que pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. E no 11, 26 ele disse: vede que hoje te ponho diante de ti a bênção e a maldição. As Escrituras nos apresentam algumas coisas muito refinadas, e certamente as nossas escolhas são muito importantes para aquilo que o céu vai comunicar aos nossos ouvidos. Então nós vamos entender aquilo que Ele quer falar conosco. Algumas escolhas são feitas. As decorrências das nossas escolhas vão determinar qual a cidadania que nós temos. Se nós temos a cidadania da terra, ou se nós temos a cidadania do céu. Sabe, irmãos, é muito tremendo quando a gente vê o Espírito Santo falar nas pequenas coisas. Quando alguém consegue uma cidadania europeia, por exemplo, ele consegue andar livremente em alguns lugares, porque ele tem a dupla cidadania, então ele pode se mover. Alguns de nós temos algumas raízes em alguns lugares, então nós acessamos algumas coisas e recebemos a dupla cidadania. Então nós entendemos que o cidadão da terra é um cristão que pode escolher os seus representantes sociais e espirituais, aqueles que têm suas ideias e que podem renomear algumas coisas, representar, escolher, mostrar o que é puro, o que não é, e mostrar também as verdades e as inverdades. Essas são as escolhas que o cidadão da terra pode fazer.
Mas quando nós entendemos que também nós somos cidadãos do céu, nós fazemos as mesmas escolhas, mas concernentes às coisas espirituais. Então nós se empenhamos e começamos a aliançar a nossa caminhada cristã a homens e mulheres fiéis, que desempenham a caminhada cristã na obra de Deus. Então ele começa a alterar algumas leis morais que estão dentro de nós, e nós começamos a defender algumas coisas que até então para nós era algo distante. Então nós começamos a defender essas ideias. E o ser humano normal não consegue mais ponderar essas escolhas. Então Paulo, ele começa a escrever uma carta. Paulo está preso numa prisão, está vivendo uma situação de cárcere, e ele resolve então instruir uma igreja como se fosse essa aqui, a igreja de Éfeso. Faz de conta que você está em Éfeso hoje, e começa a receber uma carta escrita por um homem que foi instruído pelo Senhor. Alguns teólogos dizem, e com muita propriedade, que Paulo teve experiências muito semelhantes a que João teve no Apocalipse. Que Paulo foi levado às regiões celestiais e conseguiu ouvir coisas tão tremendas. E algumas palavras lá em 1 e 2 Coríntios, eles nos dá essa convicção que Paulo teve uma revelação muito maior de Cristo, para poder viver coisas que ele viveu e passa para nós nos dias de hoje. Então ele começa a escrever uma carta a nós aqui, Mevan, dizendo assim: me ponho de joelhos perante o Pai. Ele começa fazendo uma declaração: olha, essas grades aqui não são suficientes para que a minha escolha entre em alinhamento com o Pai, com o meu Criador. E eu me ponho de joelhos diante daquele que está comigo, está junto comigo agora. E essa prisão não é suficiente para me prender o meu espírito, porque eu tenho dupla cidadania, aleluia. Os homens da época diziam que Paulo e Saulo não eram nomes que foram trocados. Ele era Saulo, então ele foi visitado pelo Espírito e pum, magicamente ele foi trocado para Paulo. A falta de conhecimento leva a igreja do Senhor a pensar assim, mas isso não é uma verdade. Paulo simplesmente tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas era cidadão romano. Só que tem um detalhe: a dupla cidadania de Paulo, ele recebeu tripla cidadania quando ele conheceu Cristo. Então, por mais que as pessoas recebam um passaporte de dupla cidadania hoje, viajar por alguns países e fazer algumas coisas que o dinheiro pode fazer, mas se não tiver a doçura do Espírito de dar a serviço, nada serve. Então, ele começa a fazer essa carta em oração intercessória ao Mevan, e começa a dizer: eu me dobro daquele que me mostrou o Pai, diante de Cristo que me mostrou o Pai. Então, ele começa a liberar aquilo que talvez os carcereiros, as pessoas que tivessem talvez ali ao redor não conseguissem entender essa grandiosidade que Paulo estava liberando. Esse cara é prisioneiro. Como ele pode falar de uma liberdade como essa? E ele se prostrou diante de Jesus, e alguma coisa acontece neste momento. Parece que uma luz se acende sobre ele, um canal, um portal é aberto,
Então vem sobre ele o Espírito Santo, algo irresistível. E ele começa a falar de algo inusitado à igreja que estava por lá de fora das quatro paredes, das grades. E ele começa a falar da glória que ele reconhecia pelo Espírito por habitação. E quando o Espírito Santo estabelece uma habitação, ele também estabelece uma rendição. E essa rendição trouxe a ele um reconhecimento ao Criador, de tal maneira que ele diz: olha, por esse motivo, eu, Paulo, que a visitação converta a habitação em Cristo, que habite em vós. Então, ele diz: há algo no interior de vocês que precisa ser abastecido. O homem interior. Esse abastecimento, ele acontece muitas vezes na Bíblia. E a maioria delas não foi quando uma pessoa recebeu, mas quando ela deu algo para o Senhor. Nós imaginamos aqui uma igreja toda reunida, que chama Jesus para jantar com ele. E então estão lá, num bate-papo com Jesus, à mesa. E aí, de repente alguém grita no meio da mesa: opa, quem invadiu esse lugar? E vem uma mulher agarrada num alabastro e se coloca diante da mesa, diante do Senhor. E ela se prostra diante dele, como Paulo fez. Ele diz: diante do meu Senhor eu me prostro. E essa mulher, a Bíblia fala que ela se prostra diante do Senhor. E ela então, ela quebra o que ela tinha de mais precioso. Eu vi um menino ministrando nesses dias e ele falou que o alabastro e o líquido que estava dentro é algo de muito valor, que a jovem recebe em Israel, eu não sei se nos dias atuais, para o seu casamento, para ser ungida diante do seu casamento. Então ela abdicou daquele casamento natural para se casar com Jesus. E ela quebra então o alabastro diante do Senhor, aos seus pés, e começa a adorá-lo. O que levou essa mulher a invadir um lugar desconhecido? O que leva uma mulher a entrar num lugar que ela seria hostilizada? Imagine nos dias de hoje uma mulher invadindo hoje o Congresso Nacional e subindo lá em cima nos lugares com uma vestimenta diferente, com uma forma diferente, uma coisa assim. Então, a escolha que essa mulher teve de se prostrar diante do seu Senhor foi algo muito tremendo, irmãos. Ela não se importou com o julgamento, não se importou o que as pessoas pensavam. Ela não se importou se ela seria expulsa daquele lugar. Ela simplesmente se desmanchou diante do seu Senhor. Ela se prostrou. E Paulo então, ele fez isso. Ele disse: olha, eu estou aqui, mas eu quero perfumar a igreja que chama pelo nome de Cristo. E aí nós vamos olhando a história, nós vamos vendo outros homens que se prostraram muito mais tempo. E eu ouvi um menino ministrar falando sobre Enoque também, né? Você viu também, né?
que Enoque viveu com Deus, porque ele vive com Deus, melhor dizendo, porque ele andou com Deus. É interessante tu falar que Enoque viveu 300 anos andando com Deus. Então, se nós formos falar aqui de perseverança de alguém que se prostra de uma maneira muito tremenda, nós precisamos olhar para Enoque também. É muito fácil para nós, num culto de domingo à noite, se prostrar diante do Senhor. Mas Enoque se prostrou 300 anos. E Deus ficou tão apaixonado com esse homem que a Bíblia fala que ele não viu a morte. O Senhor ficou com tanto ciúme desse homem, que levou para si. Ele tomou para si 300 anos andando com Deus, irmãos. O amor que Paulo estava fundamentando, nós precisamos entender o que é isso, irmãos. Princípios e fundamentos de Cristo determinam o nível de relacionamento que nós queremos ter com Ele. Se é um tempo apenas de visitação, ou é um tempo de habitação. Compreender juntamente com a igreja, junto com os santos, era isso que Paulo queria. Quando ele quis compartilhar isso com a igreja de Éfeso, ele não precisava fazer isso. Afinal de contas, ele já tinha passado por Éfeso e tinha deixado lá o seu recado. Mas por que uma pessoa ainda presa, ela consegue fazer coisas tão tremendas como essa? De mandar uma carta tão linda e começar a falar de um amor que não poderia ser medido por uma trena humana, por uma mente humana. É deste amor que nós queremos falar nessa noite. O amor que o céu está liberando àqueles que se dispõem a liberar um cântico novo. Um cântico novo, irmãos, só é liberado pelo Espírito. Por isso que é muito proveniente a canção que foi ministrada aqui nessa noite. Alma, aquieta-te. Deixa o Espírito falar. Porque a alma, quando ela está pulsando, quando a mente está vagando, o pensamento está longe, nós não conseguimos ouvir o som do céu e não conseguimos liberar um cântico novo. Um cântico novo nós podemos somente liberar quando a nossa mente fica infrutífera. E a nossa alma se aquieta, então o Espírito do Senhor começa a se movimentar dentro de nós. Então, nós não vivemos apenas para viver o Evangelho, mas sim para manifestá-lo. Você pode dar um aleluia aí? Essa é a medida do Evangelho que Jesus estava falando, de um nível de amor. Cristo amou o mundo e ainda ama, irmãos. Ainda ama. Alguns irmãos, quando lê João 3, eles imaginam que Deus amou o mundo, amou, e ficou lá atrás. Ele continua amando nos dias de hoje. De tal maneira que ainda a cruz, Ele apresenta a nós para que nós possamos entender o nível de amor que levou Ele para esse lugar. É esse amor que alguns homens não conseguem compreender, Gilberto. Quando não conseguem liberar algumas coisas que estão dentro delas. Cristo se fez maldito, se foi para o madeiro, como está escrito lá em Gálatas 3.
se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ser livres e compreender um nível de amor que estava dentro dele. Ele era amor e ele é amor ainda hoje. Cristo continua nos amando de tal maneira que ainda assim, nos dias de hoje, Ele deixa emissários como Paulo. Paulo foi um grande emissário, liberando cartas para nós, para que nós possamos ouvir o clamor do céu. O Espírito Santo quer nos levar num lugar nessa noite de mudança, onde as nossas estratégias almáticas caiam por terra. Quando nós começamos a declarar algumas coisas, nós conversamos, eu e o Tiago hoje, eu disse, cara, nós temos que mudar até as nossas canções, cara. E nós lembramos até de uma canção que nós cantávamos aqui, cantávamos em nome de Jesus. Nós declaramos, vem Senhor Jesus. E aí nós começamos a pensar, nós estamos conversando hoje, cara, se nós precisamos chamar para que Jesus venha, nós não acreditamos que Ele já está aqui. Se Ele está com nós acreditamos que a partir do momento que nós se reunimos, 2 ou mais, e começamos a declarar o nome dEle, Ele está conosco. Então nós precisamos entrar ali nesse lugar que Ele está, e o ambiente começa a ser transformado, porque Ele está conosco. E quando Ele está conosco, não é circunstância que vai nos tirar do lugar. E aí então, no meio desse povo, Jesus começa a levantar alguns que começam a entender o conceito de espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque se nós andarmos em verdade e não andarmos em espírito, então nós perdemos a essência. Como é que nós podemos, de maneira carnal, andar em espírito? Como nós podemos querer estar diante dEle, se nós não entendemos o que é andar em espírito? Deus está procurando um tipo de adorador. Deus está procurando um tipo de adorador. Deus está procurando um tipo de adorador, porque existe um outro tipo de adorador, que não anda em espírito, em verdade. Sabe, alguns irmãos aqui têm chamado ao ministério da adoração, e estão sendo guardados no Senhor, para que o Espírito Santo faça eles queimarem. E nós sabemos que são adoradores. Mas um adorador, ele precisa entrar num lugar de intercessão, de tal maneira que algo dentro dele comece a queimar. Comece a queimar algo dentro dele. Então ele começa a entender os princípios de intercessão e adoração, que tudo é uma coisa só, harpa e taça. Existe uma canção de um homem chamado Kevin Prosch. Quando eu vi a primeira vez, eu me detive a chorar compulsivamente. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Ele diz, dentro do meu coração tem uma harpa que só o Senhor pode tocar. Harpa e taça, intercessão e adoração. A taça é a intercessão, a harpa é a adoração. Se a harpa e taça não andarem juntas, nós não vamos conseguir mover um dedo para o Senhor. Às vezes a gente se movimenta e é impulsionado a estar em alguns ministérios, para estar com os irmãos. E às vezes a gente vê algo tão seco.
o Senhor se move dentro de um ambiente seco, irmãos. Um homem que não consegue adorar, ele está falido espiritualmente. Falido espiritualmente, irmão. Se você não consegue adorar a Deus, peça para Jesus restaurar o seu espírito que está dentro de você e Jesus colocou. Cristo, Ele continua soprando os ventos ainda nos dias de hoje. Ele quer descobrir aqueles que se movimentam primeiro. Sabe aquele que se movimenta primeiro? Eu tenho descoberto nesses dias de muita tribulação que eu estou ficando cada vez mais apaixonado por Jesus. Eu tenho descoberto uma paixão por Cristo que tem me levado a um nível de entrega. Um nível de entrega. E a gente sabe que quando a gente entrega, Ele vem. E quando Ele vem, já era, mano. Já era. Quando nós se movimentamos, nós tivemos uma sala de oração sexta-feira muito sobrenatural. Mas sabe o que aconteceu entre alguns irmãos? A sala entrou dentro de nós, cara. Nós não entramos na sala, a sala entrou dentro de nós. Sabe quando a gente monta um altar dentro do nosso coração? O mundo pode estar caindo ao nosso derredor, mas Ele vem. E quando Ele vem, irmão, tu sabe disso, cara. Se você está em espírito, caso contrário, ferrou, mano. Você vai ficar só sabendo para os outros. Deus está procurando aquele que se movimenta primeiro, aquele que se impulsiona primeiro, aqueles apaixonados, cara, que quando alguém dá um toque de trombeta, se joga no chão, se joga. Mas pastor, tu não precisa botar um óleozinho para que eu caia no espírito, irmão. Se joga, se joga no chão, irmão. Ah, mas Deus conhece meu coração. O que o mundo fala aí fora? A boca fala que o coração está. Se eu estiver cheio de Deus, o que eu vou liberar? Aleluia. Pega aí no teu espírito, irmão. Não adianta eu ficar cheio se eu não liberar, cara. E aí nós cantamos às vezes, e depois a gente começa a pensar naquilo que cantamos. Deixa eu falar uma coisa para ti. Você almoçou hoje? Quem não almoçou hoje? O Jesus que eu tenho buscado deveria ser como o teu almoço. Você não pode tratar Jesus como aquele salzinho que tu botou na batata frita, como tempero. Ele tem que ser seu alimento. Quando nós não tratamos Jesus como prato principal e nós tratamos Ele apenas como um condimento, se Ele não alimenta a nossa vida espiritual, então, Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Você precisa pegar no teu espírito, cara. Como você pode tratar Jesus desse jeito, amado? Como você pode tratar com tanto desprezo? Falta temor na tua igreja, Senhor. Restos para o Senhor. Deus, Ele nos quer por inteiro. Sabe,
Sabe esse gasofilácio aqui? Ele quer que a gente se enfie dentro dele, entre dentro dele. Ele não quer seus recursos, ele quer você. Ele te quer por inteiro. Quando o Senhor tem em teu coração, tem tudo que é seu. Tem tudo o resto. A verdade sem a graça. Nós falamos semana passada que habita o legalismo. E a graça sem a verdade habilita o pecado. Não adianta ter a lei, ter a verdade, se não tiver a graça do Senhor. Por isso que tem irmão que sai da igreja e vai pecar. Porque não entendeu a graça que Paulo estava liberando. Deus, Ele quer se revelar no Espírito que habita em nós. Acredite, Ele está em você. Ele está em você. Então Paulo, ele chega na metade da carta e ele começa a falar do ágape, ele começa a falar do tamanho do amor de Cristo. Sabe, quando nós começamos a entender esse amor que Paulo estava falando, aquilo que para nós era penoso se torna prazeroso. Sabe aquele irmão que fica 3, 4 horas na presença do Senhor, com as duas mãos erguidas e chapado, apaixonado por Jesus? E aquele irmão que fica 15 minutos e olha para o relógio, e anda para um lado e anda para o outro, o cara se foi. É esse caso aí. Esse é um caso assim, que dá para enxergar de longe, né? Aquilo que era penoso, que estava chato, xarope, se torna prazeroso. E aqui nós temos irmãos que vêm de Marau, 33 quilômetros, Lagoa Vermelha, 100 quilômetros. E tem irmão que mora 30, sei lá, 30 não, 3 quarteirões da igreja e não vem ao culto. O que faz com que existam essas diferenças? O que faz de um homem transformado em algo penoso para prazeroso? Se não é pelo desejo do Deus vivo, o desejo de estar com Ele, de manifestar para Ele, de chapar por Ele, de entregar sua vida para Ele. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que nós temos muita legalidade para falar. E esse assunto de harpa e taça, cara, desculpa aí, cara, mas eu, assim, acho que tem uma certa legalidade para falar. Tem irmãos que me conhecem há mais de 10 anos. Né, Claudemir? Mais de 10. Adoração e oração é o básico. É o básico. Nós fizemos uma reunião de liderança essa semana. Qual foi o assunto principal? Aonde está a cultura da oração? Aonde está? Aonde está a cultura de oração? Irmão que não consegue orar, cara, não tem legalidade para pregar, não tem nem legalidade para servir um copo de água na casa do Senhor.
Porque está apenas com tempero, não é o prato principal. E eu falei para os irmãos, cara, a sala de oração não é que está aqui, mas está dentro de mim. E aonde que estiver a sala de oração eu vou estar. Seja na praça, seja na rua, seja onde for, eu vou estar. Aonde que estiver alguém orando, eu quero estar. E é isso que Paulo fazia no meio do cárcere. Ele começava a falar de amor, cara. Mas antes ele se colocava de joelho. Como alguém pode falar de amor se não se colocar de joelho? Se prostrar. E tem cristãos, parece que não é com ele que a gente está falando. Não, isso é para o meu vizinho lá. Não é para mim. Não, irmão. Tu tem que dizer para o Senhor, cara, é para mim mesmo. Ai de mim, pecador, cara, sou eu esse cara. Faz como Roberto Carlos. Esse cara sou eu. É eu que preciso ouvir o Senhor. Eu que preciso ouvir, né? Então, Deus, Ele quer soprar sobre um ambiente que é gerado antes. Sabe aonde que é gerado? Tenta imaginar Paulo. Cara, que vontade de descer daqui. Eu vou descer. Que delícia, aleluia. Tenta imaginar Paulo preso na cadeia e se sentindo livre. Sabe qual é que era a plateia de Paulo? Não, era essa aqui. A plateia de Paulo era uma plateia espiritual, Osmar. A plateia espiritual, querido, é gerado aonde? Aonde ninguém vê. Onde ninguém enxerga. Quando a gente fecha a porta do quarto e se coloca diante do Senhor e Ele vê isso, a sala de oração começa a entrar em nós. E a Bíblia fala que a sala de oração se torna a sala do banquete. Oh, quem foi o querido? Aleluia. A sala do banquete. Quando nós geramos isso no espiritual, irmãos, no público fica muito mais fácil de manifestar. Mas quando nós não geramos no espiritual, no público a gente é um fracasso. Por isso que falar de sala de oração, nós não estamos falando de um ambiente físico aqui, nós estamos falando de algo que Jesus construiu em homens como Paulo, e pode ser eu e você. Essa ousadia de dizer, cara, esse cara sou eu preciso aquietar minha alma. Eu preciso zerar algumas coisas que têm me tirado do propósito. Paulo estava falando a Éfeso, um lugar que hoje é a Turquia, e nós vamos ter um seminário daqui a uns dias que vai falar muito sobre isso, sobre os sinais dos tempos, falar sobre califado e algumas coisas. O Senhor tem prazer de soprar sobre alguém que está no secreto, liberando algo para ele, e ele então começa a liberar através de coisas espirituais. E sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar os emissários que vão levar as cartas às nações. Deus pode levantar nessa noite aqui alguns emissários que vão pegar a carta de Paulo e dizer, cara, olha para mim aqui, irmão. Não olha pelo aquilo que eu faço, mas olha a ousadia, irmão. Não estou nem aí se alguém está me olhando, se o cara está exuberante, está liberando uma adoração, se eu rasgo minhas vestes, não estou nem aí, irmão. Se tu quer adorar, adore, se não quer, adore igual, cara. Irmão,
É básico, a harpa e taça é básico para qualquer cristão, querido. O que faz a diferença daquele que crê e aquele que não crê é quando nós demonstramos isso para Cristo. Mas acredite, não é nessa plateia aqui. Não é. Jesus, Ele quer levantar homens que entendam a velha natureza e começam a dar resposta à nova natureza através de Cristo. A velha natureza quer se manifestar toda hora, irmão. Ai de nós, cara. Ai de nós. Porque nós queremos tratar as coisas de Jesus como uma nova criatura, agindo como uma velha criatura. É ou não é, irmão? Seja verdadeiro, cara. Diga, esse cara sou eu. Essa mulher sou eu. O secreto, ele desperta o vento norte e o vento sul que sopra sobre nós. Então nós conseguimos ouvir o som do céu, nós conseguimos enxergar a aurora boreal onde que não tem. Sabe aquele zoinho que está fechado 2 horas adorando o Senhor, quando tu abre a aurora boreal, quando sai do sol? É mais ou menos isso, e lá se é isso. Mas a nossa mente, ela precisa ficar infrutífera para nós começar a ver essas coisas espirituais. Porque a nossa mente, quando desperta para as coisas espirituais, irmão, nós entendemos quem somos em Cristo, então a nossa identidade está formada. E nós não andamos mais como peregrino, nós andamos não como andarilho, mas como peregrino, porque nós temos um destino. Então a resposta vem quando nós somos injuriados pelo discernimento. Nós precisamos tratar Jesus como um amigo de sempre, não um amigo novo. Um amigo novo, quando chega a primeira vez na sua casa, você fica meio desconfiado para levar ele para dentro de casa. É ou não é? Seja verdadeiro, cara. Um amigo novo entra na sua casa e tu diz assim, será? Mas quem tem amizade com o noivo há muito mais tempo, sabe que ele entra na sua casa e tem liberdade para tocar aquilo que nós permitimos. Então, diz, Senhor, pode tocar. Tira do lugar as coisas. Põe em ordem a nossa casa. Uma pessoa que você tem confiança, você entrega para ele a chave da sua casa. Nós entregamos para ele porque nós sabemos que nós podemos confiar, então nós entregamos. E ele sempre vem com a resposta. Ele excede o entendimento. É isso que Paulo estava dizendo. Olha, eu quero exceder o teu entendimento. A tua mente humana precisa relacionar-se com o natural, com o sobrenatural. No natural não tem como, irmão. Fica o dia inteiro vendo umas coisas na televisão e depois quer ter aleluia. Eu tenho aprendido algumas coisas. Por que o Espírito Santo visita alguns irmãos e outros não visitam? Porque a conexão não foi aberta. O portal está fechado. A conexão do Espírito, irmão, é aquela que nós abrimos, é uma válvula, é um portal que nós abrimos. Isso é exceder o entendimento. A plenitude é algo que não pode ser parcial, ela tem que ser por inteiro. Isso é plenitude. Quando Paulo falava para que nós venhamos conhecer a plenitude do seu amor, ele estava dizendo disso. Olha, ele quer que você entenda por inteiro o que Cristo veio fazer entre nós. Plenitude.
E aquele que acompanha, ele opta por ficar com ele, não somente em alguns momentos. Isso é um relacionamento de casamento, irmãos. Não podemos tratar Jesus como um amante, cara. Visitas ocasionais, quando eu quero ter prazer. Nós precisamos saber o preço que estamos dispostos a pagar. Aquele que nós botamos aliança e declaramos: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. O meu Salvador. Eu reconheço que sou pecador. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Não é? É nesse evangelho que nós precisamos mergulhar, irmãos. E aí ele começa a encerrar a sua carta. Aquele que é poderoso. Será que de verdade nós temos esse entendimento do poder dele? Porque quando nós pedimos ou pensamos, nós se movemos em petições. Mas quando nós entendemos o poder que não é operacional, mas é um canal que nós abrimos, então nós entendemos algumas coisas. Quando nós adoramos a Deus, nós precisamos entender que o nosso Senhor não é carente da adoração. Cara, eu vou adorar porque Jesus está carente. Não, irmão. Jesus tem adoração 24 horas. Ele quer que nós venhamos ouvir os 24 anciãos e os seus santos e adorar com eles. Aleluia. É simples. Nós não podemos tratar o nosso Senhor como carente de amor. Cara, meu Deus. Nos casamentos nós falamos sobre cantares. Mas tem uma palavra em cantares que diz assim: cara, estou doente de amor. A noiva começa a dizer para o noivo: cara, estou carente de amor, estou doente de amor. Está dizendo que quem precisa de amor é a noiva, não é o noivo. É a noiva que precisa entender que precisa do amor do noivo. Cara, quando vem do coração dele, nós decidimos que ele é fiel, então nós entendemos até as nossas perdas. Aleluia. Quando nós perdemos, nós ganhamos. Aleluia. Aquele negócio ruim, sabe? Que a gente fez. Ele está nos levando para um lugar. Aleluia. Ele está nos levando, irmão. Eu cada dia fico mais apaixonado por Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a presença dele está entre nós. E quando a incredulidade vem como um vago pensamento, logo em seguida, nós temos uma overdose de fé. E metemos na veia, aleluia. E sabe quando a gente bota na veia, cara? É rapidinho. Nem que seja vegetacil, aleluia. Tem coisas que nós não podemos botar conta-gota em nossos lábios, irmão. Leva muito tempo, nós atrasamos a obra de Deus, cara. Nós precisamos ser radical. Cara, se tem um cara que é radical, é Paulo, irmão. Cara, esse cara é muito apaixonado por Jesus, irmão.
Ele é muito apaixonado. Meu Deus, cara. Paulo, cara, ele não precisava ir para Roma, mas ele foi, cara. Ele foi combater o bom combate, ele foi completar a carreira. E ele ficou 3 anos lá, meu, esperando a espada vir. Povo ruim, aquele povo romano, cara. Mas e ele diz: a minha graça me basta, a tua graça. A tua graça, né? Ele fala. E aí então, quando nós começamos a entender que Ele é poderoso, o fruto começa a amadurecer em nós. E sabe o que acontece? E nós entramos na presença dEle. E quando nós entramos na presença dEle, Ele entra no lugar de adoração que nós construímos. Jesus, chega, me dá um chilique aqui. E nós entramos num nível de revelação, irmãos, que começamos a nos mover, entender a nossa função no corpo. E aí nós descobrimos que oração não é um ministério. Adoração não é um ministério. Eu sou um adorador. Cara, isso aí é básico, irmão. Oração não é ministério, cara. Oração, irmão, é condição. A Bíblia tem uma condição e uma promessa. Uma condição e uma promessa. Para mim, oração e adoração é condição. Jesus. Eu ia começar a palavra de Deus. Quando nós entendemos a função do corpo de Cristo, nós entendemos a ceia e começamos a entender outras coisas. Por isso que há muitos fracos e doentes diante de vós. Nós entendemos algumas coisas. O corpo de Cristo. Quem entende harpa e taça, entende rapidinho a sua função no corpo de Cristo. E a harpa e taça entra dentro dele. E aí ele fala sobre a glória da igreja. Fechando ali a carta, com mais 2 horas de escrita. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Se você quiser anotar, depois você lê. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Na face de Cristo, liberou a glória de Deus. Aleluia. Por isso que a glória de Deus, Ele se manifesta dentro da igreja. Irmão, deixa eu esclarecer isso aqui. Dentro da igreja não quer dizer dentro dessas 4 paredes. Você é a igreja do Senhor. A face de Cristo, ela tem que resplandecer dentro de vós. É isso que está falando o Senhor. Aonde que você for, cara, você tem que manifestar a glória de Cristo. Caso contrário, cara, você não é igreja, você só vai à igreja. E você precisa entender que você é a igreja de Cristo. Cara, como é bom tu abraçar e beijar alguém que falou mal de ti no dia. Porque esse é o tipo de formato que Jesus faria. Quando descobrimos a sua companhia, nós olhamos para trás e vimos o que éramos e o que se tornamos. E a manifestação da glória nos leva a um lugar de confiança. E nos leva assim, para que outros sejam servidos com aquilo que tenho, mas também aquilo que sou. Sabe, a Bíblia tem uma historinha muito legal de Marta e Maria.
E nós conversávamos ontem, nós estávamos voltando, eu moro lá de Vitor Grefe, e no caminho nós vimos falando sobre Marta e Maria. Esse cara, será que Marta e Maria? Mas Marta, cara, ele tem uma função importante dentro da igreja, porque é a igreja do serviço. É a igreja que faz as suas obrigações, cumpre diariamente, é responsável, está tudo certinho. Mas tem um dado momento, ele diz assim: ei, chame Maria. Quando Jesus desperta para a igreja que adora, a igreja que adora, ela sabe o que o noivo está falando. E tem um dado momento que a Marta era necessária, mas naquele momento eu acho que Jesus estava falando: ei, agora não é hora, Marta. Larga tudo que você está fazendo, larga a tua louça aí, larga. Só fica comigo agora. Depois tu vai fazer tudo isso, cara. Depois tu vai varrer o chão, arrumar as cadeiras. Mas nessa hora tu precisa ficar comigo. Então, a Bíblia diz então que quando ela entrou na sala, o Senhor se deleitou nela. Nós precisamos entender, irmãos, a troca que Jesus fez por nós. Ele se fez maldição por nós, Ele trocou por nosso favor. Você quer ver como é difícil de entender? Vamos lá. Muitos seguiam Jesus, né? A Bíblia fala que eram milhares de pessoas seguiam Jesus. Mas ele na mesa, ele sentava com quantos? 12. Quando ele foi para o monte, quantos subiram com ele? 3. Quando ele foi para a cruz, quantos foram até a cruz? 1. Você está entendendo como nós somos ruins, cara? Nós estamos falando aqui que Jesus ele trocou aquilo que ele sabia que nós era ruim, cara. Ele sabia, cara. E ele trocou o Sameno. Ele preservou um, cara. Disse: esse cara aqui encostou, cara, o ouvidinho dele aqui no coração. Esse aqui, ele vai enxergar algumas coisas que os outros não viram. Qual deles você quer ser? Ou da multidão? Ou da mesa? Do monte? Ou da cruz? Tem 5 chances aí, escolhe uma agora. Escolhe uma. Escolhe a tua. Nós começamos a falar dessa palavra aqui, que nós somos feitos de escolhas. Não foi? Se nós apresentamos a outros aquele que conhecemos, irmão, deixa eu apresentar para vocês aqui o Lido. Ô Lido, cara, te conheço, né? Quanto tempo faz? 1 ano e meio. Posso te apresentar a outra pessoa? Ei, pastor, esse aqui é o Lido, tá? Eu conheço ele. É um cara querido. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Quem veio pela primeira vez? Você, né? Como é seu nome? Elenay. Elenay, eu queria te apresentar as pessoas, mas eu preciso te conhecer um pouco mais. Tá bem? Vem outras vezes à igreja. Deixa eu te conhecer melhor. Mas antes de mais nada, deixa ele te conhecer melhor. Eu posso apresentar a outro aquilo que eu não conheço? Falei. Então, glória aí, irmão. Eu só posso apresentar alguém, irmão. Eu só posso frutificar aquele que eu conheço. Se eu não ando com Cristo, como eu posso falar dele, irmão?
Por isso que alguns irmãos têm medo de dizer: olha para mim, cara, eu estou tudo errado, mas Ele me ama. Ele me amou de tal maneira que mesmo sendo ruim, cara, Ele me deu uma palavra de revelação para poder compartilhar com você nessa noite. Pelas pisaduras nós somos sarados, irmão. Como nós queremos curar das nossas mazelas, cara, se nós não caminhamos. Cara, meu Deus, nessas horas eu acho que eu queria ter o instinto do pastor Mauro. Vamos falar aqui uma brincadeira. Sabe o rastreador do... você já leu Texas, você sabe disso, né? Aquele cara que procurava o rastro. Brincadeira, irmão pastor. Isso é homem de Deus. Nós precisamos aqui transformar o evangelho divertido, irmão. Não podemos transformar o evangelho. Amém? Amém, irmão? Então, aquele cara que achava o rastro, ele ia para o lugar certo, certo? Pelas pisaduras do Senhor. Aquele que não consegue achar o caminho de Cristo, não consegue o caminho, a verdade e a vida, não consegue chegar a nenhum dos três, porque o caminho para ele é perdido. Por isso que as pisaduras que Jesus estava falando, depois Lucas repete, Isaías estava falando, né? Lucas repete depois. Ele estava dizendo que o caminho é a paz mais importante, irmão. Tu precisa se achegar ao caminho. Talvez você esteja visitando algumas igrejas, ou esteja visitando aqui este lugar, irmão. Acha o caminho para a tua vida. Não seja um visitante, seja um aliançado. Gera compromisso de aliança com o Senhor. Reconheça que você não é tão bom assim, que precisa dele. Deus não está procurando visitados e nem visitantes. Aqueles que habitam, Davi ele falou isso, aquele que habita na casa do Senhor, aleluia, todos os dias. Qual o salmo? Alguém me ajuda aí? Vamos ler a Bíblia, irmão. Depois eu conto para vocês. Vamos lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, aleluia. Igreja é lugar de proteção, irmão. Você precisa estar no corpo. A glória dele, a maioria das vezes vem quando nós estamos em perseguição. E a maioria das pessoas que estão em apostasia é por causa da abundância. Não é por falta de palavra, irmão. Quantos anos de palavra você tem ouvido já? Quantos anos? Quantas palavras de revelação já? Eu botei aqui à disposição da igreja 4.000 DVDs, mais ou menos. Ali tem muita coisa da Bíblia, irmão. A maioria deste ministério aqui não levou um para casa para ver. E alguns que levaram deixaram bagunçado fora do lugar. Outros não devolveram, que eu sei. Você sabe por quê? Porque a abundância de palavras, às vezes de apresentar o Senhor, as pessoas se perdem. Tem muita comida na mesa. Mas quando você recebe aquele pãozinho, quando você está com fome, irmão, cara, é tudo que você tem. Como nós podemos ser um com Ele sem se separar do mundo, irmãos? Nós precisamos valorizar aquele que nos valorizou. Gálatas 4, versículo 1. Ora, digo por todo tempo, aquele que é herdeiro e é menino, nada difere do servo,
ainda que seja Senhor de tudo. Se nós não se tornarmos filhos, nunca se tornaremos herdeiros. E se nós não nos tornarmos herdeiros, nunca cresceremos para receber a herança. Alguém tira aqui para mim, eu quero terminar. Sabe, irmão, esta relação do filho e o herdeiro está relacionada à maturidade. Quando Deus ele busca cristãos maduros, Ele está dizendo: olha, se você não amadurecer, você não pode administrar aquilo que eu tenho te dado. Então, Ele deseja que nós venhamos entender esse processo da herança. Nós somos herdeiros de tudo, irmão. E a maturidade nos leva a algumas coisas. Por exemplo, se eu falar algumas coisas aqui e você não entender, ou você, melhor dizendo, você entender que não é de Deus, pega para ti aquilo que você achar que é de Deus, e o que não é, você descarta e continua andando, cara. Mas se você entender que é de Deus, toma por verdade e implanta no teu coração, cara, e muda a caminhada. Quando nós iniciamos a nossa vida cristã, nós precisamos entender os propósitos. Nós precisamos entender que temos uma vida com propósito. Até então, nós não tínhamos um propósito para a nossa vida. Eu vou para a igreja, tem um pastor lá que canta uns glórias, aleluia, mas eu não entendo o propósito. Esse processo de paternidade, irmãos, precisa estar muito vivo dentro de nós. O pai, que eu acredito, ele dá destino. É isso que mudou a história quando Jesus veio. Ele mostrou o pai para os judeus e mostrou o destino. Ele mostrou a nova Jerusalém. E daí nós precisamos e percebemos que precisamos da cruz. E quando a cruz se aproxima de nós e nós não rejeitamos, então as nossas mazelas começam a ser extirpadas da nossa vida. Simples, né? De quem você tem se dobrado, irmão? Diante de quem? Qual a resposta que você vai dar essa noite? Essa é a pergunta que o Espírito Santo te faz. Qual a resposta? É sim, é não, é talvez ou nunca? É a sua escolha, irmão. Você é cidadão da terra? Você é cidadão do céu? Quem você é em Jesus? Se coloca de pé. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Humanamente falando, eu não poderia estar aqui ministrando essa palavra nessa noite. Mas sabe de uma das coisas que eu aprendi? Que a profecia é infinitamente maior do que o profeta. Então, quando nós entendemos isso, nós simplesmente pegamos nosso coração e apresentamos para Ele: Senhor, toma aqui nas tuas mãos, faz o que tu queres. Esse foi o chamado. Me ponho de joelhos diante do Pai. Você crê que Jesus está aqui nessa noite, irmão? Então o Senhor te chama
Se coloca de joelhos nessa noite como Paulo. Eu vou fazer isso aqui. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite aqui, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, diante de ti, Senhor. Como Paulo, Senhor, nós colocamos diante de Senhor, Pai, nessa noite. Senhor, nós precisamos da tua misericórdia, Jesus. Precisamos pedir perdão diante de ti, Senhor. A tua igreja pede perdão nessa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz, Senhor, essa noite aqui, Senhor. Filhos, Senhor, que reconhecem, aleluia, a desonra que tem cometido com o Pai. A desonra que tem cometido, Senhor, contra a tua igreja, Senhor, contra a tua noiva, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro juntamente com meus irmãos aqui nessa noite, Senhor, para que teu Espírito revelador, Senhor, traga, Senhor, nessa noite aqui, Jesus, o Espírito que liberta, Senhor, através da verdade que está em ti, Senhor. Nós sabemos que é andar contigo, Senhor, que nós precisamos. Não deixe que venhamos fugir, Senhor, fugir da mesa, que é o lugar de concerto, Senhor. Não deixe, Deus, Senhor, que venhamos fugir, Senhor, do monte, Senhor, que é o lugar, Deus, onde o poder se manifesta, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Jesus. Não deixe, Senhor, e nós vimos até a cruz, Senhor, onde teu sangue foi derramado, Senhor, e o véu foi rasgado, Senhor. Pai, como Paulo, nós te colocamos de joelho como igreja do Senhor nessa noite. Pai, nós reconhecemos, Jesus. Nós reconhecemos diante de ti, Senhor, que precisamos ser instruídos pelo teu Espírito, que precisamos compreender o amor que está em ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Leva a tua igreja, Senhor, a esse amor, Senhor. Leva a tua igreja a esse amor, Jesus. Aleluia. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Ela é bálsamo para nossas almas, Senhor. Aquieta-te, alma, diz o Senhor. Ela é bálsamo, Senhor, para os nossos ossos, Senhor, para a nossa carne, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, que porque a festa do céu nessa noite, Pai, quando um pecador se arrepende, Senhor, a tua palavra diz que a festa no céu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela festa, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se coloca de pé agora, irmão. Aleluia.
Você pode dar um brado de vitória em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquele que nos libertou. Aleluia. Oh! amor do Senhor nunca acabou, amém, irmãos? Se atemorizamos, é porque nós precisamos mergulhar um pouquinho mais no amor dele, amém? Quanto mais amor, menos temor pelo mundo, mais temor pelo Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Você recebe do teu Espírito essa palavra? Aleluia. Então eu queria que você ficasse mais um pouquinho aqui, mais um minutinho. Eu queria chamar a Gabi e a Miriam. Larga teu instrumento aí, preciosa. Mais alguém está de aniversário? Não? Dou-lhe uma, duas. Ah, tem mais uma, hein? Tem mais um, né? Dois, vem. Vem aqui, ó, nós vamos orar por vocês. Eu queria chamar um pastor aqui, pastor Mauro, por favor. Nós vamos orar. Amém. Seja bem-vindo ao corpo de Cristo, irmão. Amém. Estenda a tua mão sobre eles. Aqui nós estamos vendo uma geração. Ei, os Davizinho aqui.